Fala pessoal, tudo bem? Me dirigi a vocês hoje nesse vídeo, especialmente para falar sobre as expressões numéricas simples. Está caindo aí nas atividades do quinto ano, né? A gente encontra aí em outras etapas. Então, meu nome é Rosivan Rodrigues e nós vamos tratar hoje desse assunto tão importante na matemática, né? As expressões numéricas, elas são operações geralmente com as 4 operações básicas, né? Quando ela é simples, que é esse caso aqui, a gente vai tratar das 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão, e introduzir aí o primeiro sinal de associação, que é o parênteses. Bom, para resolver então essas expressões numéricas simples, nós temos que estar atento a 2 regrinhas essenciais e a uma terceira regra, que é o surgimento dos sinais de associação, que é o parênteses. Mas vamos entender aqui a primeira regra nossa. Em toda expressão numérica, nós primeiramente, quando ela tem as 4 operações, nós vamos resolver todas as multiplicações e divisões, só que na ordem em que aparece. Então, multiplicação não é mais importante que divisão e nem divisão é mais importante que multiplicação. Conforme elas aparecerem na expressão numérica, a gente vai resolvendo. Então, é sempre da esquerda para a direita, conforme for aparecendo as multiplicações e divisões. Segundo, depois de efetuado as multiplicações e divisões, a gente vai resolver adição e subtração. Também seguindo a mesma regra, na ordem em que aparece. Então não tem uma mais importante que a outra, certo? Em caso, vou colocar aqui o número 3, porque surge uma terceira regra, que é: em caso que tenha parênteses, isso aqui, ó, esse símbolo, parênteses, estes devem ser resolvidos primeiro, conforme as regras 1 e 2. Então a gente tem que resolver os parênteses primeiro. Só que para resolver eles eu vou ter que obedecer a regra 1 e 2. Qual que é a regra 1 e 2? Primeiro a multiplicação e divisão, depois a adição e subtração. Então nós vamos agora verificar alguns exemplos aí para facilitar a compreensão. Aqui eu estou trazendo alguns exemplos para vocês. No primeiro exemplo nós temos 54 menos 2 vezes 3 mais 12 dividido para 2. Está vendo que a gente tem as 4 operações. Bom, não tem parênteses. Se não tem parênteses, nós vamos resolver primeiro essa regra aqui, ó, multiplicação e divisão, na ordem em que aparece. Então, resolvendo as multiplicações e divisões, nós temos aqui uma multiplicação e uma divisão. Eu vou fazer aqui a minha multiplicação, 2 pelo 3. Essa divisão, ela está independente, a gente pode até resolver na mesma linha, não tem problema, tá? Desde que a gente resolva na ordem que aparece. Resolva essa, depois resolva essa, para não confundir. Então eu posso fazer multiplicação e divisão, desde que seja na ordem em que aparece. Isso significa que o 54, eu vou repetir ele. E aqui, ó, não é para a gente armar a conta aqui, tá? 2 vezes 3. Ah, não sei quanto que é 2 vezes 3, professor. Então, vai lá e faz um cálculo separado, tá bom? Mas você vai colocar aqui só o resultado. Então você está calculando 2 vezes 3, desce o sinal de menos. Agora multiplica 2 vezes o 3, 2 vezes o número 3, 6, né? Então esse aqui já não tem mais, ó. Vou até riscar aqui, ó. Por quê? Porque a gente já resolveu. Aí você vai repetir o sinal de mais aqui e vai calcular 12 dividido para 2.
Mas não é para armar a continha aqui, tá? Senão você vai acabar se atrapalhando. Então vem aqui no cantinho, vai lá no rascunho. Se você não sabe fazer mentalmente, arma lá a conta no rascunho e traz para cá só o resultado. Bom, 12 dividido para 2, se eu multiplicar o 2 por 6, dá 12, sobra nada. Então deu 6. O resultado é 6. Tá vendo que agora eu não vou repetir mais o 12 nem o 2 porque eu já coloquei o resultado. Então vou até riscar aqui. Agora nós... Repara que nessa linha aqui ó, não tem mais multiplicação e não tem divisão. Porque nós já resolvemos a primeira regra. Agora eu tenho subtração e adição. Qual que eu vou calcular primeiro? Aquela que primeiro aparecer. Então quem apareceu primeiro foi a subtração. Aí eu vou calcular isso aqui, ó. Só fazer essa marcação é que vocês não se perdem. Pega 54 e tira 6. 54 tira 6. Faz o cálculo aí que vai dar 48. Esse aqui, 54 menos 6, você resolveu. Porém, esse outro aqui não. Então você vai repetir mais 6. E agora a gente finaliza com chave de ouro. 48 mais 6, 54. Aí já acabou a minha expressão. Deu 54 aqui. Segundo exemplo, do lado direito aqui. 14 mais, parênteses, 20 menos 2 vezes 5, fecha parênteses, mais 7. Tá vendo que aqui apareceu o sinal do parênteses? Então não vou resolver nada que está fora do parênteses. Eu vou me concentrar aqui dentro. Só que dentro do parênteses tem subtração e tem multiplicação. A subtração está na regra 2 e a multiplicação está na 1. Então, pela regra 1, eu tenho que efetuar primeiro as multiplicações e divisões. Como aqui tem uma multiplicação, eu não posso fazer 20 menos 2, que daí vai dar errado. Aí eu vou repetir tudo. Ó, a expressão numérica é um pouco de organização, você tem que se organizar. Inclusive o parênteses a gente vai repetir, porque nós não estamos calculando tudo ainda. 2 vezes o número 5. 2 vezes o número 5. Ó, 5 mais 5 dá 10. Fecha o parênteses. Só que o 2 e o 5 não vai repetir, porque você já resolveu eles. 2 vezes 5, 10. Repete o que está lá fora do parênteses. Não temos mais multiplicação e nem divisão. Mesmo assim, ainda tem o parênteses. Então a gente tem que resolver esse cálculo aqui dentro. Então nós vamos repetir o 14, o sinal de mais que está aqui fora, e agora a gente vai calcular 20 tira 10. Vou até riscar aqui, ó, 20 tira 10. Sobra quanto? Sobra 10. E repete o que está lá fora do parênteses. Agora eu tenho 14 mais 10 mais 7. É duas adições. Pode fazer tudo de uma vez? Sim. Para quem está iniciando, para quem está aprendendo agora, eu oriento a fazer um só, tá? Pega aqui o 14 e o 10 e calcula. 14 mais 10 dá 24. Repete o outro 7 lá. 24 mais 7 dá 31. Terceiro exemplo. 7 vezes 3 mais 12 dividido para 4, mais, abre parênteses, 15 menos 4 mais 1. Eu tenho multiplicação, tenho divisão, mas eu tenho um parênteses. Eu vou resolver o parênteses primeiro. Vou repetir aqui. Embora a multiplicação e a divisão, elas estão independentes do parênteses. Então, se eu resolver elas aqui, não vai influenciar, mas eu quero seguir direitinho a regra, tá? Então nós vamos calcular aqui, ó. Se você calcula da esquerda para a direita, quando só tem sinal de menos e de mais, você pode resolver tudo de uma vez só. Ou faz um cálculo apenas. 15 menos 4 fica 11, mais 1, 12.
Tá vendo que eu estou calculando tudo junto? Por que eu estou fazendo isso? É porque tem sinal de menos e de mais. Se tivesse 2 sinal de menos, eu poderia fazer também. Se tivesse 2 sinal de mais, também poderia fazer. O que eu não posso fazer assim é quando tem multiplicação e divisão misturando, junto, né? Então, nesse caso, eu vou calcular tudo junto. Ó. 15 menos 4, 11, mais 1, 12. Então, eu já resolvi esse parênteses aqui. Coloquei só o resultado. Nesta linha agora, nós temos uma multiplicação, uma divisão e adição. Então, eu vou multiplicar e vou dividir na mesma linha. O restante eu vou repetir. 7 vezes 3, 21. Desce o sinal de mais. Calculo 12 dividido para 4. Quanto é 12 dividido para 4? 4 vezes 3 dá 12, então dá 3. Mais o 12. Só tem o sinal de mais. Posso fazer tudo de uma vez só? Pode, desde que seja da esquerda para a direita, daqui para lá. Então você calcula 21 mais 3, 24 mais 12, 36. Quando é assim, pode resolver. Último exemplo. 18 dividido para 2 vezes 3 mais 7 menos 4. Não tem parênteses, porém tem uma divisão e uma multiplicação juntos aqui. Aí o que eu tenho que fazer? Resolver a multiplicação ou a divisão na ordem em que aparece. Quem apareceu primeiro, eu calculo primeiro. Então, quem apareceu primeiro é a divisão. Eu vou fazer esse cálculo aqui, ó, 18 dividido para 2. 2 vezes quanto dá 18? Não é 9? Então, deu 9. Repete tudo. Vezes 3, eu vou cortar aqui porque eu já resolvi eles, tá? 18 dividido por 2 deu 9. Repete o restante. Ainda tem uma multiplicação, então eu vou calcular a multiplicação. 9 vezes 3 é 27. 3 vezes o número 9. 9 mais 9 mais 9, 27. Repete o mais 7. Aqui eu já calculei. E repete o menos 4. Ficou muito junto aqui, mas acho que dá para entender, né? Agora eu calculo 27 mais 7. Quanto é 27 mais 7? 34. Repete o 4 ali. 34 menos 4 é igual a 30. Então essas são as expressões numéricas aí, exemplo, né, para você analisar, entender como é que se faz e desenvolver as atividades propostas. Sempre nesse modelo assim, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.